Boa tarde, galera. Nós vamos começar agora o segundo módulo do Instituto de Vencedores. Eu creio que Deus vai continuar a fortalecer a sua vida, vai ministrar sobre você. Amém? Então, nosso primeiro capítulo é Projeto de Deus versus Decisão do Homem. Tá na página 13, tá ok? Aí você me acompanha aí. Amém? Então, feche seus olhos agora para a gente orar, para que Deus possa trazer revelação a você, que Ele possa ministrar no seu coração, que esse estudo possa ser direcionado à tua vida. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Pai, que o Senhor possa, Deus, falar com cada um, Deus, que está assistindo, Deus, ministra a tua vontade, o teu querido. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Então, projeto de Deus versus decisão do homem. Projeto de Deus. Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Gênesis 1:26. Esta é a verdade que excede em muitos entendimentos dos homens. Nessa fase está o projeto de Deus para o homem. Ele não criou qualquer coisa nem qualquer ser, mas criou o homem, que trazia em si a imagem de Deus e foi Deus a sua semelhança. A palavra imagem, Tsetling, fala a semelhança na aparência e a palavra semelhança fala do interior. Imagem, aparência exterior. Semelhança, aparência interior. O propósito era que fossemos parecidos com Deus, que carregamos a essência de Deus, fomos criados, Deus tirando de si mesmo para nossa criação. Foi usado o pó da terra para dar forma ao homem, mas o fôlego de Deus é que fez viver, ou seja, o que fez o homem ser homem saiu do Deus poderoso, né? Quando a Bíblia diz que fomos feitos à imagem, significa dizer que fomos feitos para que a glória de Deus fosse vista em nós. Não necessariamente fossemos a aparência externa de Deus, mas seríamos como Ele é, uma pessoa criativa, inteligente, capaz e etc. E quando diz que fomos feitos conforme a semelhança, significa dizer que seríamos igual a Deus por dentro, ou seja, refletiremos o caráter de Deus, seríamos emoções, sentimento, vontade como Ele. Todo projeto de Deus ainda para nós é que sejamos como Ele. Sede santo porque eu sou santo. Levítico 11:44. Até que chegamos à estatura de cidadão perfeito. Efésios 4:13. Também predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8:29. Deus quer que sejamos como Ele e ainda neste mundo. Ou seja, meu querido, qual que é o projeto de Deus hoje para nossas vidas? Você se pergunta, qual que é o projeto? Nós fomos feitos à imagem e à semelhança dele, ou seja, como ele fala, semelhança, aparência interior, ou seja, temos que refletir, igual a ele. É fácil? Não é fácil, mas porém é possível quando a gente tem uma vida buscando incansavelmente a vontade dele. Se você não buscar, meu querido, vai ser muito difícil você ser imagem e semelhança. Você já viu aquelas pessoas falar assim, lá aquela pessoa cheia de Deus? Já viu umas pessoas falar, não, aquela tal fulana é cheia de Deus. Por que elas falam isso? Porque ela reflete aquilo que a palavra nos ensina. Ela reflete a imagem de Deus, a palavra de Deus, ou seja, é a pessoa cheia de Deus. Por isso que a pessoa fala, aquela pessoa cheia de Deus, aquela pessoa é de Deus. Por quê? Porque o conceito dela não é o conceito igual ao do mundo. Por isso que a Bíblia diz que significa que somos feitos da glória de Deus fosse vista em nós. As pessoas têm que ver em nós. Se a pessoa não vê em você, meu querido, tem alguma coisa errada. Nós temos que refletir a imagem. Quer dizer que nós somos perfeitos 100%? Não somos. Mas nós temos qualidade, nós temos o nosso dia a dia, e durante esse dia a dia as pessoas têm que ver que nós fazemos diferença nesse mundo e na nossa família, por onde a gente quer que nós passamos. Por isso que ele fala assim, que nós temos, fosse vista em nós.
né? A aparência externa de Deus, seríamos como Ele é, a criativa, inteligente, capaz, etc. Ou seja, Deus também tem emoção, Deus tem sentimento, Deus, você acha que Ele gosta de ver você do jeito que você está vivendo hoje, que nós vivemos hoje? Que muitas vezes a gente não liga, muitas vezes a gente deixa à mercê, não busca a Deus como deveria, não tem um relacionamento com Ele, faça o que nós quiser, e muitas vezes isso tem atrapalhado, né? Porque a palavra diz, sede santo porque eu sou santo, Deus é santo, e a gente muitas vezes não busca santidade. Ah não, tá bom, assim tá bom. Você acha que Deus se alegra vendo você dessa forma? Deus nunca se alegra, Ele quer que a gente seja santo, que busca, né, como um cidadão, nós somos perfeitos, não somos, mas a gente pode buscar melhorar cada dia. Então nós temos que buscar, né? Então a decisão do homem. Havia um homem Havia no homem todo o potencial para ser exatamente aquilo que Deus estabelecerá no seu propósito. Deus o coloca no jardim do Éden, no paraíso. Lá também estava a árvore da vida, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus queria que o homem desejasse a árvore da vida e comesse do seu fruto. Fazendo assim, o homem estaria de fato sendo esplendor da glória de Deus. Contudo, o homem foi seduzido, deixou-se enganar pela serpente, o diabo, e preferiu comer da árvore proibida. Isso causou uma série de alterações. Caiu do seu estado original de comunhão com Deus, assim como o projeto da imagem e semelhança de Deus foi humilhado. Ao pecar, o homem perdeu a semelhança com Deus e se tornou semelhança de si mesmo, deformado também o seu caráter original. O homem gerado a partir de Adão o representa da raça humana caída, foi gerado conforme a semelhança de Adão, segundo a sua imagem. Gênesis 5:3. Como determina a lei da semente, que afirma que a geração reproduz segundo a sua espécie. O homem caído gerou a raça humana também caída, com caráter deformado, mente distorcida, emoções confusas. Algumas das principais deformações do caráter do homem. Ou seja, meu querido, decisão do homem gerou consequência. Eu sempre falo isso, todas as nossas atitudes têm uma consequência, seja ela boa, seja ela negativa, seja ela ruim. Então, meu querido, a gente temos que pensar, né, 1000 vezes antes de fazer algo, ainda mais em relação a pecado. Você que, não, eu vou sair, eu vou tomar uma, vou no meu amigo ali, vou fumar uma, eu vou ficar de boa, né? Fala, não, meu querido, essa consequência vai gerar. Porque desde Adão, meu querido, uma consequência dele gerou a raça humana distorcida a imagem dele. Ou seja, não gerou aquela imagem de Deus que Deus tinha projetado, que Deus tinha determinado para ser pleno, ser perfeito, tudinho ser, mas não, ele preferiu comer, né, do fruto, ser enganado e depois viver conforme a tua vontade. Isso gerou fruto onde nós vemos hoje, até hoje, né, pessoas distorcidas, pessoas com caráter deformado, pessoas que não crê na palavra, que não acredita. Então nós temos que saber muito bem, meu querido, que o nosso caráter que original, que começou de Adão, hoje veio distorcido. Por quê? Porque, mas a culpa é de Adão. Não, não é de Adão, meu querido, a responsabilidade é nossa. Nós temos que viver a nossa responsabilidade. Falar, não, eu posso. Jesus veio para quê? Para mudar esse cenário, para que a gente possa voltar ao nosso estado original, de viver o projeto de Deus para a nossa vida. Então nós temos que, né, viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Algumas das principais deformações do caráter do homem foram: primeiro, rebeldia. Né? Hoje o que você mais vê é homem, mulheres rebeldes. Não, porque isso, aquilo, né? Insubmissão, desobediência. A pessoa rebelde é aquela que não submete à autoridade ou ordem. Eu preciso de líder, de pastor. Não, eu preciso só de Deus. Só de Deus é o suficiente, né? Eu já vi muito isso. Para que ir na igreja? Para que de líder, né? Para que pastor? Meu querido, nós temos que aprender. Se não precisasse de igreja, Deus não ia ter os 12 dele para ensinar, para abrir igreja, para levar a palavra de Deus. Deus sempre ele vai usar pessoas, independente
de você querer ter comunhão, ou você tendo comunhão com Deus, ele sempre vai usar pessoas. E ele fala assim: o homem perdeu a capacidade de obedecer voluntariamente por si só. O homem sempre tende para o pecado e para a oposição de Deus, a Deus. Quando o homem peca, ele rebela, ou seja, assume a oposição a Deus e seu princípio. Exemplo: Adão e Eva foram rebeldes à autoridade de Deus, ignoraram sua ordem de não comer o fruto da árvore do conhecimento. Segundo, Jonas rebelde, pois não foi aonde Deus havia enviado. Davi desobediente, pois sabia das suas atitudes em relação à mulher de Urias, desagradava a Deus por ir de encontro à sua vontade. Ou seja, rebeldia, meu querido. Aqui mostra alguns tópicos, né? Mas temos vários outros. Ou seja, meu querido, as pessoas têm dificuldade de receber uma autoridade, receber uma orientação, vamos dizer assim, né? Qual que é a autoridade que nem precisa falar muito, né? Qual que é a autoridade que muitas vezes o líder ou o pastor fala: cara, vigia, né? Se você tem um ponto fraco na área sexual, se você tem área no álcool, nos amizades, cara, vigia, né? Se o seu pastor, seu líder, se a palavra de Deus nos ensina, você vai ao contrário, à oposição a Deus. Você não vai à oposição ao líder, ao pastor, você vai à oposição à palavra de Deus. Porque ele fala assim: por si só o homem sempre tende ao pecado e para oposição a Deus. Ou seja, a orientação totalmente ao contrário. Ele gosta de fazer a vontade dele. E a vontade dele, meu querido, a vontade do homem leva à ruína. Então nós precisamos aprender, né? A oposição de Deus e o seu princípio. Então, toda pessoas que rebela ou se faz contra Deus, né? Ela sempre tem consequência. Até na nossa vida tem consequência, tudo, né? Aí aqui ele fala sobre Adão, sobre Jonas, foi rebelde, naquele momento que Deus mandou ele pregar em Nínive, ele foi, fugiu, entrou dentro do barco e falou: não, eu não vou não, né? Davi também desobediente, pois sabia da atitude de relação de mulher de Urias, se deitou da mulher de Urias, depois ele mandou Urias ir lá na frente do exército dele para morrer. Ele sabia que Urias ia morrer. Então, ó a consequência, meu querido. Adão e Eva foram desobedientes à autoridade de Deus. Você imagina a autoridade, né? Aqui nós estamos falando que o próprio Deus tinha falado. Mas Deus hoje tem falado com você? Claro que Deus tem falado através da palavra de Deus. Ele fala com você. Se ele fala para não pecar, então, por que você está pecando? Então, nem precisa pastor, você está indo contra a oposição do próprio Deus. Não é contra Leonardo, contra o pastor Bíblia, contra o pastor Nego, Simone, ou qualquer líder que seja. Você está indo à oposição com o próprio princípio de Deus. Então, isso é uma das rebeldias, ou das deformações do homem. E o segundo, idolatria. O homem passou a criar imagem e reverenciá-la, passou a adorar a criatura, ele mesmo, seu semelhante, objeto feito por ele mesmo, no lugar do Criador, ou seja, do próprio Deus. Uma vez que Deus já não estava no plano de vida, era preciso criar outros deuses de acordo com sua própria vontade. O curioso é que o homem, insatisfeito em servir quem era maior do que ele, passou a prostrar-se diante das coisas inferiores, madeira, gesso, animais e etc. Talvez com a ilusão de que sobre esses, embora elevados à categoria de Deus, pudesse dominar. No entanto, somos servos de quem servimos, e a idolatria deve o efeito inverso do esperado. Não só não o fez livre e soberano, como ainda prendeu a uma infinidade de Deus fraco e inativo. Exemplo: o bezerro de ouro feito pelo povo de Israel no deserto e constituído como Deus, como havia libertado do Egito. Muitos dos seus discípulos de Jesus, até Judas, foram transformados em objetos de idolatria. Infelizmente, o Criador é substituído pela criatura no coração do homem. Ou seja, idolatria, meu querido. A pessoa, o ser humano hoje, ele precisa ver para crer.
Geralmente a maioria, vamos dizer assim, que 80%, 90% as pessoas precisam ver. Quando você já viu, eu preciso ver para crer. Mas não é assim que funciona. Então, quando ele não vê, mas ele quer criar algo para que ele possa se prostrar e adorar aquela imagem. Como igual foi que você vê, vocês conhecem, tem pessoas que têm imagem de santo da Dona de Maria, de Judas, de vários outros objetos aí, que igual o bezerro de ouro, né? Que os o próprio povo de Israel no deserto, eles fizeram um bezerro de ouro para que eles possam que se adorar. Ou seja, meu querido, ele estava vendo todo dia o maná, Deus estava alimentando com fogo, coluna de fogo, estava dando maná, e mesmo assim, meu, e no dia de hoje, as pessoas hoje têm, né, vários outros cantor que, eu morro por ele, eu não tenho que ir naquele show, senão eu fico com dor, com não sei o que. As pessoas, ou que tá idolatrando uma pessoa. Então, quem que é digno só de ser exaltado é só o Senhor Jesus. Então, você não precisa fazer uma imagem dele também para que você possa adorar. Hoje, aqui na sua casa, onde você estiver, você pode adorar a Deus. Você pode fechar os seus olhos, falar com Ele, ou onde você estiver no seu trabalho, conversar com Ele. Então, uma das deformações foi a idolatria. O homem, ele começou a criar, idolatrar certas coisas. Segundo, terceiro, devassidão. É um indivíduo libertino, sem freio, sem limite, capaz de fazer qualquer absurdo ou cometer qualquer atrocidade em nome da liberdade, quebrando princípios, normas e padrões, comportamentos. Sem a lei e os princípios de Deus, o homem criou para si o seu próprio código de ética. O resultado foi danoso, como se utilizássemos um produto fora da especificação do fabricante. O homem passou a viver sem freio, dando vazões a todos os tipos de incoerência, maldade e deturbação. A cidade de Sodoma e Gomorra tornou-se o símbolo de geração desprovida de qualquer moral. A lei era imoralidade e devassidão. O que é devassidão? A pessoa, meu querido, ela faz o que quiser da vida. Então, uma pessoa que tem devassidão, a pessoa que não é uma pessoa sem lei, sem princípios, sem nada. Ela quer fazer tudo que vir na telha, meu querido. Misericórdia, porque aí ele fala aqui, ó, cidade de Sodoma e Gomorra, ele dá um exemplo, porque lá a cidade era uma cidade perversa, todo ser humano, Deus ainda tentou salvar aquela cidade, porém, meu querido, não teve jeito. É o que está hoje, muitas vezes, acontecendo no mundo hoje. Não, eu não ligo, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Como eu falei, pode fazer o que você quiser, só que tem consequência. Tudo tem consequência na nossa vida. Então, uma devassidão é o que? Uma pessoa imoral que não, ela é sem lei, sem princípio, né? Ou seja, ela é sem lei, sem princípio de Deus. O homem criou para seu próprio código de ética, ou seja, ele faz o que ele é melhor para ele. Só que isso, meu querido, leva a consequência, né, desvalorizado, ou seja, muitas coisas ruins, né? Quarto, maldade. O homem tornou-se mal. A cabeça do homem maquina o mal. Olha só que é forte isso daí. Todo homem, seu pensamento se corrompeu. Toda intenção que brotava no seu coração era má. Isso ocorreu toda a raça humana. Após a queda, as inclinações do homem são somente para a prática de coisas erradas e completamente desvinculado do propósito de Deus. O homem se tornou inútil para o bem e todas as suas obras apenas expressavam o estado de confusão que estava em seu interior. A história do abuso sofrido por Diná e das respostas violentas de seus irmãos, matando todos os homens da cidade, evidencia a maldade humana e da lei que se estabeleceu de pagar mal com mal. Os irmãos de José quiseram matar por inveja, mas acabaram vendendo como escravo. Meu querido, isso aqui é muito forte sobre a maldade. O ser humano tem uma maldade tão grande dentro do seu coração. Eu não sou mal. Você não é mal. Você imagina
Quando aqui relata a história sofrida por Diná. Eu não sei que versículo que está aqui, mas é no Velho Testamento. Sofreu um abuso ela. E os irmãos, o irmão dela pegaram e mataram todo mundo da cidade, mataram todo mundo que violentou ela. Ou seja, pagou mal com mal. Não é mais, a Bíblia fala que nós temos que orar para aqueles que nos perseguem, aqueles que nos querem o mal. É difícil, só que quando a maldade do ser humano vai para cima da cabeça, meu querido, ele não quer nem saber o que vai ter consequência ou não. Ele faz. Assim como aconteceu com o irmão de José. Por inveja, eles iam matar José. Porém, eles falaram, não, vamos só vender ele. Vamos deixar ele aqui e vender. Porém, meu querido, isso que acontece, a maldade do ser humano, meu querido, quando ela fica cega, ela se toma. Então, se não tiver mansidão, tiver equilíbrio ou domínio próprio, meu querido, a maldade toma conta e acontece aquilo que nós acabamos de ler, que tantas violências que você vê no mundo, né? A gente vê hoje tanta violência. Então, se a gente não ficar, meu querido, buscar a presença de Deus, o domínio próprio, a gente acaba vivendo na maldade, porque isso é uma distorção do homem após a queda. Quinto, egoísmo. No estado que o homem se encontra, possui um amor quase exclusivo a si mesmo, sendo altamente egocêntrico, faz da seu próprio eu o seu maior centro de interesse, sem se preocupar com seu próximo, pelo contrário, vendo como inimigo, concorrente e alguém que atrapalha seus interesses pessoais. Arcã desobedeceu a ordem de Deus e trouxe enormes prejuízos para o povo, mas até ter sido descoberto ficou tranquilo. O sacerdote e o levita da parábola contada por Jesus, que viram um homem precisar de ajuda, mas passaram sem nada fazer por ele, mas preocupando com seus afazeres. Ou seja, egoísmo quando a pessoa pensa só nela. Ou quando ela pensa só nela, ou quando ela acha que as pessoas que estão do lado é um concorrente dela. Deus não vê dessa forma, Deus vê todo mundo igual, cara. Ah, mas todo mundo tem umas qualidades. Eu tenho uma qualidade, você tem outra. Porém, nós temos que ajudar todo, pensar no todo. Aqui ele dá o exemplo do sacerdote e o levita, da parábola contada por Jesus, do bom samaritano. O bom samaritano que não e aqui é o sacerdote e levita, ou seja, pessoas que estavam na casa de Deus, pessoas que adoravam a Deus e não se preocupou com o seu próprio, ou seja, isso é egoísmo. E quando a gente não fala do amor de Deus, fala da palavra de Deus para o nosso próximo, para a nossa família, e quando a gente não mostra a atitude correta, a correta que nós temos que fazer quando nós estamos na casa de Deus, a gente acaba sendo o quê? Egoísta. A gente quer Deus só para nós. Não, Deus é só meu e para quê? Aquilo que você está vivendo hoje, que Deus está mudando a sua vida, você tem que falar para as pessoas que um Deus que muda, que transforma. Amém? Para você não ser egoísta. Violência. O homem fechado dentro de si mesmo, passou a desconsiderar ao próximo. O outro passou a ser visto como concorrente, um inimigo que precisa ser exterminado a qualquer custo. O meu sucesso passou a ser atrelado ao fracasso do outro. E para isso, foi permitido todo tipo de violência física, moral e emocional. Quanto maior acuado pelas culpas e mais fragilizado pelas crises, o homem reagirá cada vez mais violentamente. Caim, de forma covarde, matou seu irmão sem que tivesse qualquer culpa por Deus não ter aceito sua oferta. Gênesis 4:8. Lameque era um homem que agia violentamente por motivos banais. Sua atitude era cheia de leviandade. Gênesis 4:23. Ou seja, meu querido, violência. Cara, a gente vê cada coisa, né, no mundo hoje. Você olha para pensar assim, cara, ainda mais se assistir notícia, cara. É só morte, tragédia. Agora nós estamos vivendo só coronavírus. Quantas pessoas morreu e tal, né? Mas fora isso, meu querido, quando você abria jornal, pai matou filho, filho matou pai, esposa matou marido, marido matou esposa, filho, e vira aquele bar de gato, ou seja, a violência tomou posse, bicho.
por coisas banais, coisas que é fácil de resolver, mas a violência, meu querido, tem cada vez mais ultrapassado, né? Então as pessoas vê como uma que ela quer sair por toda a lei, fazer que ela possa ser melhor, ou seja, mas ela acaba sendo pior, porque ela, quando ela age com violência, ela está sendo pior do que a outra pessoa, né? Então, ela não só violência física, mas uma violência física, moral e emocional. Se a pessoa precisar mentir para derrubar o irmão, ela mente. Se ela precisar derrubar a pessoa emocionalmente, falar que ela é uma fracassada, que não vai dar certo, as pessoas fazem. Isso é a violência também. E as pessoas acabam cada vez mais fragilizando as crises e é cada mais sendo violentada. Hoje que mais a gente vê, e você sem perceber, se você estiver falando alguma coisa, meu querido, você muitas vezes está matando um sonho, você está falando algo que está violentando uma pessoa, né, fisicamente, moral e emocional. Então vigia para ver o que você está falando, né? Conclusão: mesmo o homem desviando do seu propósito de Deus, não significa que o plano de Deus de ter o homem à sua imagem conforme a sua semelhança tenha sido vencido ou mesmo abortado. Ele já tinha o plano estabelecido. Jesus Cristo, seu Filho, era o Cordeiro que foi preparado desde a fundação do mundo. Ele seria, além de Senhor e Salvador, o homem modelo perfeito, igual a Deus, ou seja, a sua imagem conforme a sua semelhança. Jesus Cristo pode levar o homem de volta ao projeto de Deus, consertando as distorções ocorrida em seu caráter, deformaram sua mente e suas emoções. Estudaremos nas próximas lições as principais alterações que deformaram o caráter como consequência da queda. Ou seja, meu querido, Deus, quando ele faz o homem, ele fez o homem em mais semelhança, porém veio a queda. Mas Jesus já tinha um plano B. Já tinha um plano B. Ou seja, ele falou, não, eu vou mandar o meu filho vai ser exemplo para a humanidade. E através de Jesus, nós podemos voltar à nossa forma original, ou seja, viver o projeto qual Deus tem para nossas vidas. Ah, mas no mundo que nós estamos hoje, meu querido, a palavra de Deus em João fala que nós não somos do mundo, meu querido. Por isso que não podemos se apegar às coisas materiais deste mundo, porque nós não somos daqui, nós somos do mundo celestial, da qual Deus tem preparado para nós. Então nós temos que perceber, você viver a imagem e a semelhança de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, né, a sua imagem conforme a sua semelhança, né, ele leva de volta ao nosso projeto qual Deus tem para a nossa vida. É fácil? Não é. Por isso que existe a mudança, por isso que existe a transformação. Então, esse segundo módulo vai se tratar muito de caráter. Então, o seu caráter precisa ser transformado, porque o seu caráter que está deformado precisa ser transformado para o caráter de Cristo, o caráter qual Deus tem para a sua vida. Amém? Então, essa é a lição de hoje, o projeto de Deus versus a decisão do homem. A decisão do homem, meu querido, sempre vai levar à queda, mas o seu projeto de Deus sempre vai levar qual Deus tem preparado. Por isso que é bom, sempre quando você for começar um projeto ou começar algo, sempre ora a Deus, fale com Deus, fala, Deus, faça a tua vontade, Deus. Eu quero fazer isso, mas se não seja conforme a tua vontade. Eu não quero tomar as minhas decisões. Eu não quero fazer conforme as minhas decisões. Minhas decisões muitas vezes vai levar à emoção, ao coração e vai trazer muitas vezes, meu querido, consequências. Agora, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus e Deus abençoa o projeto, flui, meu querido, como algo assim maravilhoso. Amém? Então essa é a aula de hoje. Que Deus abençoe e vamos orar pela essa palavra. Feche seus olhos, Pai. Nessa noite, Deus, nessa tarde, Pai, eu oro, Deus, abençoando cada aluno, Deus, cada um que assistiu essa aula, Pai. Deus, nós queremos voltar. Deus, nós já voltamos ao projeto qual o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Por isso, Deus, eu quero queremos viver intensamente o seu projeto, Pai. Nos ajuda a tomar decisões, Pai,
baseada no seu projeto, não nas nossas decisões que leva à queda, que leva, Deus, muitas vezes ao egoísmo, à raiva, Deus. Deus, nós queremos viver a tua palavra, Pai. Por isso, ajuda cada um, Deus, que está, Deus, cada aluno, cada um que está assistindo, Pai, a viver o teu projeto, a viver qual o Senhor tem preparado para cada um, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Até domingo que vem. Que Deus abençoe.